Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu sou Bárbara Vilaverde e eu sempre trago aqui conteúdos para que a gente possa se desenvolver, se autotransformar, progredir nas áreas da nossa vida. Então, se você busca autoconhecimento, se você busca crescimento, fique aqui, né? Acompanhe esses vídeos e aproveite. Eu trouxe este mês, em alguns dos vídeos por aqui no meu canal, o tema sobre a nossa carreira, né? Sobre o nosso desenvolvimento profissional, sobre aspectos, né, que a gente pode desenvolver e transformar dentro da nossa profissão, dentro da área que a gente escolheu servir, dentro dos serviços que a gente presta, enfim, né? Independente se você é autônomo, se você é um CLT, se você está começando aí a sua carreira profissional, eu entendo que tem 3 aspectos super importantes que a gente deve levar em consideração, né. E aí eu coloquei eles, né, falando como se fossem 3 As. O A de autoconhecimento, né, a gente entender quem a gente é, o que que a gente faz, o que que a gente gostaria de fazer, quais são as nossas skills, quais são as nossas habilidades, aquilo que nos compõe, né, enquanto ser humano, e aí a gente vai entrar mais nesse aspecto hoje. Tem também um aspecto, quando a gente fala de, atualidade, né, qual é o meu momento atual, qual é o momento que eu estou na minha carreira, qual é o momento que eu estou na minha vida, como as coisas estão acontecendo hoje. E esse aspecto eu já abordei, inclusive, ele mais profundamente, tem um vídeo só falando sobre o momento atual, né, então se você quiser aprofundar nessa temática, busca aí o meu vídeo falando sobre isso, então eu aprofundei nessa temática e os aspectos que você deve avaliar e como se desenvolver. E tem também um aspecto de aspirações, né? Aonde eu desejo chegar, quais são os meus objetivos, para onde eu tô mirando, quais são as minhas metas, né? Qual é o meu foco. Então, com base nisso, né, para onde eu quero ir, aonde eu estou e quem eu sou, a gente consegue traçar um plano, né? A gente consegue fazer um planejamento, consegue fazer uma programação de desenvolvimento e aí a gente colocar esses desejos aí em forma de meta, em forma de objetivo, para que a gente possa verdadeiramente alcançá-los. E hoje eu queria trazer o aspecto aqui do autoconhecimento para a gente olhar mais profundamente, né? Como se a gente pegasse uma lupa, como se a gente pegasse uma luz, né? E desse um destaque nesse tema relacionado à nossa carreira. E se você está aqui nesse vídeo, muito provavelmente, não é a primeira vez que você ouve falar sobre autoconhecimento, muito provavelmente não é a primeira vez que você se depara com esse tema. Quando a gente fala de autoconhecimento, eu acho que tem uma coisa bem importante, né, que a gente precisa fazer, é desmistificar algumas coisas, né. Nós somos seres humanos que vivemos aqui nessa experiência na Terra, talvez por 80 anos, vamos colocar aí uma expectativa de vida, talvez otimista, a gente vai viver muitas coisas, né. É fato que a gente vai viver muitas experiências, vão acontecer muitos fatos na nossa vida e a gente vai se transformando com o tempo. Então o autoconhecimento não é um processo que tem começo, meio e fim, né, ele tem começo, meio e fim naquele momento, talvez, da minha vida, mas é um processo que eu vou passar a vida inteira em descoberta, a vida inteira me experimentando, a vida inteira me colocando em situações, em fatos, em eventos que vão, me mostrando outras camadas de mim. Mas não é porque a gente vai passar a vida inteira se autoconhecendo que a gente não vai se dedicar a se conhecer neste momento, que a gente não vai se dedicar a saber quem a gente é. Então, tudo aquilo que nos compõe, nos importa, né. Onde eu vim, que cidade eu nasci, qual é a minha família, quais são os meus valores, e aqui tem uma chave muito importante, o que que é inegociável para mim, o que que dentro da minha rotina, do meu momento, do meu dia é realmente muito importante, o que que eu não gosto de fazer, o que que eu gosto de fazer, quais são as minhas habilidades, o que que tem
em mim que eu faço bem, que eu entrego bem, que é natural em mim, que as pessoas me olham e digam: "Nossa, como tu faz essa determinada coisa bem", ou que as pessoas me olham e digam: "Não, tu é péssima com tal coisa". Então o autoconhecimento ele passa por essas circunstâncias e passa por essas situações, onde a gente olhar pra gente e se apropriar de quem a gente é. E eu digo para vocês que dependendo do contexto, e eu falei lá no momento atual, a gente se comporta de uma determinada forma, né, o nosso ambiente nos influencia, as pessoas que a gente convive nos influencia, as atividades que a gente faz nos influencia, mas tem o que é meu, tem aquilo que eu não abro mão, tem aquilo que eu já sei que eu sou, ou a forma que eu já primeiro me comporto em determinadas situações. E quando a gente fala de carreira, olhar para esses aspectos é fundamental. Eu entender que dentro das minhas habilidades, eu sou uma pessoa mais proativa ou uma pessoa mais, acabativa, faz diferença na hora que eu vou buscar uma outra oportunidade ou que eu vou iniciar um novo projeto para que eu tenha mais chance de ter esse projeto ou essa posição com sucesso. Eu preciso saber se eu sou uma pessoa mais organizada, mais falante, mais externa, ou se eu sou uma pessoa mais focada, mais interna, mais reservada. Eu preciso saber, né, nas situações de desafio, de pressão, eu sou aquela que vou lá e faço e aconteço e preciso estar sempre na pressão para eu dar conta, e se tiver um ambiente relaxado, eu vou deixando tudo para mais tarde, porque eu procrastino, ou não, eu sou a pessoa que preciso de um ambiente tranquilo, preciso estar relaxada, porque se na pressão eu não funciono, eu bugo ali e as coisas não andam, não vão para frente. Então a gente saber como a gente reage nas situações, saber como a gente se comporta, quem somos de fato, nos auxilia no nosso progresso. E eu digo que é fundamental, inclusive, para a gente ir para uma reunião de feedback com o gestor, para a gente ir numa reunião com o cliente, eu saber quais são as minhas entregas, quais são as minhas habilidades, o que que eu posso fornecer de contribuição para aquela oportunidade é muito importante. E por vezes a gente não tem isso claro. E porque a gente não tem isso claro, a gente não sabe bem quem a gente é, nem como a gente se comporta, a gente não consegue externalizar, a gente não consegue falar, a gente não consegue dizer o que a gente tem para entregar naquela oportunidade, naquela vaga, naquele desafio. E por vezes a gente está ali, estagnado do nosso cargo, estagnado com a nossa empresa e a gente não consegue progredir. Nem porque a gente não vislumbra, né, o que a gente deseja, e porque a gente não sabe que a gente é, e muito menos, às vezes, porque a gente não sabe como evoluir no lugar onde a gente está. Então eu digo que o autoconhecimento, ele é a base, né, ele é a base para saber, inclusive, se eu quero crescer ou eu não quero crescer. Se neste momento da minha vida eu só quero me desenvolver dentro do meu próprio cargo. Se eu quero crescer, né, numa carreira onde eu evoluo de cargo, eu quero mudar de área, mudar de profissão, fazer uma transição de carreira, mudar totalmente. Então, através dessas e inclusive sobre isso, né, às vezes a gente tá lá no seu emprego, de carteira assinada, não aguenta mais, quer empreender, quer fazer outra coisa, quer mudar totalmente de carreira, mas a gente não se analisa, não sabe se a gente tem perfil, né, porque a gente costuma olhar para quê? Para as coisas boas que tem nessa mudança que a gente quer fazer. Mas será que a gente analisou as coisas que não são tão legais assim? Porque sempre tem. Não existe uma relação ou uma situação onde seja 100% tudo muito maravilhoso e que não tem algumas coisas que às vezes não batem tanto assim, não ajusta tanto assim, né. Pensa aí nas tuas relações. Pega uma relação de amizade ou relação com o teu companheiro, com a tua companheira. Não é tudo 100% às mil maravilhas, sempre tem algum ajuste, alguma coisa ou outra que precisa ser levada em consideração. Que não te deixa, assim, 100% feliz. E quando tu vai fazer uma transição de carreira, quando tu vai para um outro lugar, isso também vai acontecer. Eu tô disposta, eu sou adepta a essas mudanças e as coisas que não vão ser tão legais assim, eh, eu tenho habilidades, né, os meus valores combinam com essa nova coisa que eu quero fazer, eu tenho
o que eu preciso desenvolver que eu ainda não tenho para alcançar esse novo lugar que eu quero chegar? Então, essas são perguntas que a gente precisa se fazer, né? A gente precisa olhar para dentro da gente, entender como a gente se constitui, o que é importante para a gente, como a gente se comporta nas situações, e o que a gente tem de bom, sabe? Eh, Quando eu trabalhava com alguns clientes, às vezes eu aplicava uma ferramenta bem importante, assim, pra gente mapear essas nossas qualidades. E por vezes, quando a pessoa se dava conta, né, das qualidades que ela mapeava dela mesma, ela caía assim uma ficha: "Nossa, eu nunca percebi que eu sou esse tipo de pessoa. Nossa, eu nunca tinha me dado conta que eu já tenho essas habilidades". E é muito bonito a gente poder reconhecer, né, e não só reconhecer aquilo que a gente precisa desenvolver, melhorar e adaptar e progredir, mas também aquilo que a gente já faz bem, também aquilo que a gente já dá conta, também aquilo que já é desenvolvido em nós, né. Porque essas situações, esses comportamentos, a gente também pode, investir energia para ficar ainda melhor, ou procurar oportunidades e posições que nos auxiliem e que dê mais match, né, combinem mais com as nossas habilidades. Então, olhar para dentro da gente, entender quem a gente é, né? Se refletir, olhar, se questionar, é uma parte muito importante quando a gente está falando da nossa carreira, quando a gente está falando do nosso desenvolvimento profissional. É, isso a gente pode fazer através de livros, a gente pode fazer através de cursos, a gente pode buscar vídeos. Aqui no meu canal tem vários outros vídeos que vão falar sobre esse assunto também. Existem ferramentas, existem técnicas, existem formas da gente se autoconhecer cada vez mais. E, e eu digo que o autoconhecimento ele não é só para nossa carreira, ele nos auxilia a tomar decisões e a conduzir todas as áreas da nossa vida, então é um investimento na gente, né. Eu fico pensando, imagina chegar lá, né, no final da minha vida, no último dia da minha vida lá, eu com os meus 90 e poucos anos, espero viver até lá, e olhar pra trás, assim, olhar pra minha história de vida, olhar para o que eu construí e não me reconhecer. Não saber quem fez aquilo, não saber por que escolheu aquilo em determinado momento da vida, né. Imagina chegar lá, nos meus 90 anos, olhar para a Bárbara dos 40 e pensar: "Meu Deus, quem era essa pessoa? O que que ela fez? Por que que ela fez isso? Por que que ela escolheu tal coisa?", né. Imagina a gente chegar no final da vida, da nossa própria vida, e não reconhecer quem a gente foi, não reconhecer quem a gente é, não reconhecer por que que a gente fez as coisas que a gente fez. Então, o autoconhecimento, ele é este lugar, sabe? É como se a gente pegasse a vida com as mãos de verdade e mesmo que a gente for fazer burrada, mesmo que a gente olhe lá para a vida depois no final e pense: "Nossa, que besteira que eu fiz", mas eu fiz consciente, eu fiz sabendo, eu fiz presente, eu fiz porque foi o melhor que deu para fazer naquele momento. Então, se você já começou o seu processo de autoconhecimento, eu super recomendo que você invista, siga neste caminho. Agora, se você ainda não começou, comece, né? Comece aos poucos, comece devagar, comece no seu ritmo, mas faça aí seu exercício e pense também, quando você chegar lá no final da sua vida, lá com seus 90 anos, você vai olhar para trás e vai querer o quê? Vai querer ver o quê? Vai querer enxergar o quê da tua vida? Então fica aí o meu convite e as minhas reflexões, como sempre. Um beijão e até o próximo vídeo.